vou fazer um vídeo aqui tentando explicar resumidamente a genealogia da moral de Nietzsche e espero que ele não se revire muito no túmulo ao ver esse vídeo aqui. Genealogia quer dizer gênese, quer dizer origem, e moral é a resposta que damos para a pergunta: qual a melhor forma de viver? E a resposta para essa pergunta que é a nossa moral. E antes de iniciar a explicação, eu tenho que fazer a constatação de que os valores, eles nem sempre foram os mesmos. Os conceitos do que é bom e é ruim, eles variaram muito ao longo da história. Os valores são construções históricas, né? Como assim? Um dia alguém disse que é melhor ser humilde do que ser soberbo. Um dia alguém disse que é melhor ceder a face para bater do que se vingar. Um dia alguém disse que a precaução vale mais que a ousadia. Um dia alguém disse que falar a verdade é melhor do que mentir. E um dia alguém disse que respeitar o outro é melhor do que se impor, né? E as pessoas que disseram isso baseadas nas condições materiais que a cercam, né? Então agora, antes de iniciar a explicação, eu preciso colocar aqui duas condições que, embora você não concorde com elas, você passa por cima para você entender o raciocínio de Nietzsche, né? Primeiro, só existe esta realidade. Não tem nenhum Deus, não tem nenhuma transcendência, não tem nenhum espírito. Ou seja, aqui não é um vídeo para provar que Deus não existe. Não é isso. Já se começa tendo isso por base. Só existe esta realidade. E a outra condição é de que o corpo humano é apenas uma continuação do meio, né? Como assim? O que vem de fora te atinge, né? Exemplo, se colocar um bife delicioso na sua frente, a sua boca vai começar a salivar, independente da sua vontade. Se passar uma pessoa bonita por você, você irá se sentir atraído por ela, independente da sua vontade, né? Se passar alguém com uma buzina no seu ouvido, aquilo vai te irritar, independente da sua vontade, e etc. Com isso eu quero dizer que os instintos humanos, eles simplesmente vêm, independente da sua vontade. O instinto da fome, o instinto do sono, o instinto do carinho, o instinto do sexo, eles vêm e independem da sua vontade. Não existe um botão que você possa apertar e que faça você parar de sentir as coisas, né? E para você conseguir viver bem, você tem que pôr os seus instintos para fora. Você tem que externar os seus instintos, né? Fazê-los fluir para você assim se sentir bem, né? Então, tendo feito essas duas constatações, vamos agora para o conteúdo. Então começa assim: eu e você estamos aqui vivendo, utilizando os meios materiais do mundo para satisfazer os nossos interesses, colocando nossos instintos para fora, só que chega uma hora que não tem mais espaço para eu e você convivermos juntos. O mundo não tem recursos para atender todas as nossas necessidades. Eu tenho ambições e você também tem as suas ambições. Então o que acontece? Eu e você vamos brigar, a gente vai duelar pelos recursos do mundo, né? E aí você, com um exército melhor preparado, mais forte, etc., você consegue me vencer. E você me escraviza, me coloca na corrente, faz de mim o prisioneiro que está sob a escravidão, né? Sob o chicote, né? E você, vencedor do conflito, agora tem acesso ao mundo, aos recursos, às pessoas, à água, à comida, né? Etc. Pergunta: depois do conflito, quem de nós dois vai poder continuar colocando seus instintos para fora, colocando para fora suas vontades? Você, porque você tem acesso às coisas do mundo. E a mim restou apenas a escravidão. Então, depois do conflito, acabam surgindo duas castas de pessoas. Os vencedores, que são os nobres, a nobreza, e os perdedores, que são os escravos, os servos, os perdedores, né? Então vamos aos primeiros, os nobres, os vencedores, né? Os nobres são aqueles que conseguiram conquistar esse mundo. Eles têm acesso aos recursos do mundo agora, né? E eles podem continuar externando os seus instintos, colocando eles para fora, fazendo eles fluir, fazendo fluir as suas vontades, né? E os nobres conseguiram ter acesso às coisas do mundo graças ao conflito, graças à vitória que eles obtiveram no conflito. E eles sabem disso. Eles sabem que para continuar externando suas vontades, eles precisam se impor
sobre os outros, precisam se impor sobre o mundo. Então, não existe a cultura da paz, existe a cultura da guerra. Para o nobre, a guerra é importante, porque foi através da guerra que ele conquistou o mundo, né? Então o nobre acaba criando deuses que representam as suas ações, né? Os deuses nobres, eles vão para cima, eles conquistam o mundo, eles têm apetite sexual, os deuses odeiam e amam. Eles representam as características deles, porque assim é o mundo. E aí você lembra das aulinhas de história do 6º ano, né? Os deuses romanos e gregos amam e odeiam, têm sentimentos humanos, os deuses guerreiam. Essas são as características dos deuses romanos e gregos, porque os deuses romanos e gregos eram deuses da aristocracia romana e da aristocracia grega, né? Os deuses nobres, eles representam este mundo, um mundo que é feito de sangue, de sentimentos, de raiva, de vitória e de derrota também, né? E que fique bem claro, o nobre sabe como é o mundo, né? O mundo é passageiro, é instável, é imprevisível, é finito, é material, onde impera a lei do mais forte, né? A natureza é indiferente a você, a natureza não está nem aí para você. O mundo é assim. E o nobre, ele aceita a realidade do mundo e tenta se impor sobre ela para fazer resplandecer a sua vontade interior, para poder colocar os seus desejos sobre o mundo. Continuando, o nobre, ele não valoriza o trabalho. O trabalho é coisa de escravo, é coisa de servo, né? O nobre valoriza a guerra, porque é através da guerra que você conquista o mundo, né? Então, para o nobre, importam mais os valores da coragem, da ousadia, porque para vencer o conflito, você teve que ser ousado, você teve que arriscar, você teve que ir para cima, né? Você teve que vencer o inimigo, você teve que ser mais forte, e isso importa mais para o nobre, né? O nobre sabe que ele pode perder e morrer, né? Mas ele aceita que a vida é assim, né? Outra coisa que tem que ser dita é que o nobre, ele pode julgar o mundo, e ele julga o mundo com base nessa vida, né? Que é uma vida de carne e osso. Exemplo, o corpo sente vontade de fazer sexo, então o sexo é bom. O corpo sente vontade de beber vinho, o vinho é bom. Então os valores que o nobre criou são valores criados na realidade, que partem dos seus instintos, que partem do seu corpo, né? E para finalizar de maneira sucinta, mas muito fundamental, o nobre, quem é o nobre? O nobre é aquele que pode externar os seus instintos sobre o mundo. Show, beleza? Então agora vamos para os escravizados, para os derrotados. E por que eu estou falando isso? Porque a antiguidade foi, em certa medida, isso, o conflito entre pessoas. E aí surgem as castas sociais, né? De nobres e escravos e servos trabalhadores. Isso desde a antiga Índia, passando pela Pérsia, pelo Império Romano, Grécia, até aqui na América também, né? Então, enfim, vamos para os escravizados e aí você vai comparando também um com o outro aqui, o que eu vou falando, né? Os escravizados, eles são, em primeiro lugar, aqueles que não podem externar os seus instintos. Por quê? Se o escravo quiser reclamar, toma chicotada. Se o escravo sentir sono, vai trabalhar. Se o escravo quiser gritar a sua raiva, toma chicotada, né? Então o escravo, ele é marcado por um grande não, porque ele não tem acesso às coisas deste mundo, né? A comida está ali, as mulheres estão ali, os recursos estão ali, mas ele não pode pegar, ele não pode ter acesso a esses recursos, né? E o que restou ao escravo, já que ele não pode externar os seus instintos, né? Restou colocar os seus instintos para dentro, ficar remoendo as suas vontades, as suas raivas, as suas tristezas, as suas alegrias. Todos esses sentimentos que o escravo sente ficam aprisionados no seu corpo. Então o escravo remoe esses sentimentos e fica aprisionado em seus pensamentos. E aí o que ele faz? Ele cria em seus pensamentos um outro mundo. Um mundo que é completamente a negação de toda a realidade. Um mundo onde exista justiça, um mundo onde exista igualdade, um mundo onde exista perfeição,
né? Onde exista eternidade, ou seja, tudo que você não tem aqui na realidade. E você lembra que aqui no mundo existem diferenças. O mundo é muito diferente. Existem as pessoas bonitas, mas existem também as pessoas feias. Existem as pessoas feias mesmo, não atraentes para ninguém, né? E existem os mais fortes, os mais fracos, né? Só que nesse mundo criado pelos escravos, não existem diferenças. Esse outro mundo anula essas diferenças todas, né? A realidade aqui, ela é violenta. Só que nesse mundo criado por eles, não existe violência. É claro, porque eles foram os mais fracos, os perdedores. Então, criaram um mundo onde a força não importa, né? Criou um mundo onde vigora a paz, né? Claro, porque ele é um perdedor. Restou para ele cultivar a paz, né? Na savana africana, quem que quer a paz? É o leão ou é a gazela? É claro que é a gazela, né? E uma coisa que existe é a sensualidade. Aqui no mundo existe a sensualidade. Você já viu aquela pessoa atraente? Como que ela atrai olhares, como que ela é desejada? E como isso faz bem para ela? A sensualidade nos aspectos mais presentes na realidade. Pois é, só que nesse mundo criado pelos escravos, não existe sensualidade, né? A sensualidade não importa, né? Então quem você acha que criou um mundo assim? Foi alguém bonito ou foi alguém feio? Claro que foi alguém feio, né? Quem que disse que as aparências não importam? Foi um bonito ou foi um feio? Claro que foi o feio, né? Então aqui eu acho que você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Os antigos hebreus que vagavam pelo Oriente, eles queriam conquistar as coisas desse mundo, né? Só que aí, quando chegam os cristãos no século I, né, depois de Cristo, e eles tomam um pau dos líderes romanos, né? Jesus e outros cristãos foram crucificados, né? Então, o que os cristãos, né, que foram perdedores ali do conflito, o que lhes restou? Né? Isso aí mesmo que você está pensando, né? Criaram um outro mundo, uma outra vida, já que eles não podem possuir esse mundo e essa vida, né? Ou seja, o cristianismo transformou tudo que é verdade em mentira e tudo que é mentira pegou e transformou em verdade. E ainda sobre os perdedores, essa casta que perdeu o conflito, como eles não têm mais acesso às coisas do mundo, o que lhe restou? Jogar todos os valores aqui da vida, dessa vida, ganhar, perder, ir para cima, jogaram tudo para uma outra vida, para o além-mundo, para um outro mundo. E esse mundo que eles criaram, esse nada que eles criaram, eles chamam de Deus e começam a pregar que esse nada é melhor que a vida terrena. Como assim? Sabe os seus instintos de raiva, de amor, de ódio, de ir para cima? Eles dizem o seguinte: guarde para você. O que importa é Deus. Você deve abrir mão de seus sentimentos para Deus. Para que externalizar os seus sentidos, os seus instintos? Pense, reflita, se entregue para Deus, né? E como o escravo não pode se vingar dos vencedores, porque ele é fraco, né? Ele cria um Deus para se vingar por ele, né? Vai chegar o dia do juízo final, né? O cristão não pode nem se vingar. Então, como ele não pode se vingar, ele teve que aprender a perdoar. Ele teve que cultivar a ideia de perdão aos inimigos, mesmo desejando o seu pior, ele teve que remoer aqui e aprender a perdoar. Claro, porque não pode fazer a vingança. E como esse pessoal foi transformado em servo, em escravo, eles começam a pregar os valores dos servos e dos escravos. Começa-se a dizer que ser servo é melhor do que ser senhor. É melhor servir do que ser servido, né? E como o escravo não tem nada, ele não tem riqueza alguma, começa-se a valorizar a pobreza. Você não pode comprar um touro para sacrifício ao deus persa romano, porque isso era coisa só de aristocrata romano, né? Mas você pode
entrar para uma religião onde o batismo é feito com água e qualquer um pode participar, né? E basta, você não precisa ter riqueza para participar da religião romana, você não precisa ter status cívico, basta ter fé, ou seja, qualquer um pode participar. E como o escravo ele não pode violentar o mundo, como ele não pode externar o seu desejo de violência, ele começa a... O que ele tem que fazer? Ele começa a violentar a si mesmo. Ele começa a ficar de joelhos, começa a sofrer, se chicotear, fazer jejuns, abstinência, penitências. E tudo isso, claro, agora é visto como bom. Os escravos, como não podem ter essa vida, desmerecem esta vida, né? Dizem que a vida é injusta, que a vida é cruel, quando, na verdade, a realidade foi injusta para eles, né? Pergunta, a realidade foi injusta para quem nasceu na casta dos Brahmanes, na Índia? A realidade foi injusta para quem nasceu na nobreza egípcia, na família do faraó? A realidade foi injusta para quem nasceu filho de um rico nobre romano? Não, né? Então os fracos, os escravos, eles começam a valorizar a obediência, a rezar em silêncio. É claro que você não pode ir na rua gritar para os seus deuses, então tranque-se no quarto, tranque a porta e Deus vai ouvir suas palavras. No seu interior, Deus vai te ouvir. E pode reparar que as principais figuras cristãs, né, os santos, eles não são marcados por grandes conquistas, por vitórias, por conquistar territórios. Os santos são marcados por pessoas que valorizaram o sofrimento, o refúgio, o jejum. As violências que São Sebastião recebeu, né, a própria crucificação de Jesus, essas violências que eles receberam são objeto de louvor. Mas isso tudo é tranquilo. O cara criou o mundo para ele. Até aí, tudo bem. Mas para Nietzsche, a sacanagem começa quando, por não poder externalizar a sua raiva, por não poder externalizar as suas vontades, o cristão amaldiçoa quem faz. Amaldiçoa tudo aquilo que o nobre faz. Então começa-se a amaldiçoar tudo que ele não tem. Amaldiçoa-se o sexo, amaldiçoa-se a riqueza. Todos têm que ser humildes como nós. Você tem riqueza? Cuidado, você pode não ir para o céu. Cristianismo é isso. Você tem que ser feio, pobre e ressentido igual a nós. Os cristãos, eles são os internalizadores de sentimentos. Tá vendo aqueles ali que estão se exaltando, colocando para fora os seus instintos? Eles serão humilhados. E nós, que estamos nos humilhando, que estamos nos ressentindo, seremos exaltados. Quando isso vai acontecer? No outro mundo, na outra vida. Ah, beleza. Porque aqui você sabe que você não tem vez, né? Então lhe restou o outro mundo para te consolar, né? E para os feios, para os fracos, para os derrotados, é sempre conveniente se apegar a esses mundos de razão pura, de um céu, das ideias de Platão, de um mundo imaginário, porque aqui na realidade eles não estão conseguindo se impor. Então, já caminhando aqui para o final, a moral do escravo se tornou muito atraente para muitas pessoas, principalmente para os feios, para os derrotados, para os escravos. E essa moral começou a se espalhar de tal modo que ela conseguiu se sobrepor à moral do nobre. É a chamada revolução moral que o Nietzsche fala, né? Que se deu ao longo da história aí, passando desde o mundo das ideias na Grécia Antiga, depois com o cristianismo e com os sacerdotes, né, os pregadores. Essa moral do escravo, ela chegou para hoje, para a gente até hoje aqui no Ocidente, né? Então, para finalizar, a moral para Nietzsche, ela surge desse conflito entre os vencedores e os escravos. É desse conflito que surge a nossa moral, que é a moral dos perdedores. Resumindo, a moral para Nietzsche é o seguinte: tem uma festa e tem 10 homens e 10 mulheres. Aí 9 desses homens é eu e você, 2 feios, piorados, derrotados, né? E um desses homens é o Brad Pitt, camarada rico, bonitão, galanteador. Tá bem,
vai começar a festa. O que vai acontecer? O Brad Pitt vai pegar uma mulher, vai pegar duas, vai pegar todas as mulheres. E nós vamos ficar chupando o dedo, beleza? No outro dia, a mesma festa, a gente, os derrotados, os feios, e o Brad Pitt está lá na festa. Né? O que vai começar a festa? E o que vai acontecer de novo? O Brad Pitt vai pegar todas as mulheres e nós vamos ficar ali chupando o dedo. Tá bom. Vai chegar um dia, antes de começar a festa, vai ter uma placa lá, ó, tá? E nessa placa vai estar escrito assim: cada homem só pode pegar uma mulher e deve amá-la e deve respeitá-la para sempre. Pergunta: quem colocou essa placa lá? Fomos nós, os feios? Ou foi o Brad Pitt que colocou essa placa? Claro que fomos nós, os feios, os que não podemos pegar a mulherada. Então, para Nietzsche, a moral vem dos fracos, dos ressentidos, dos derrotados. Então é isso. Renato, o que você acha disso? Eu acho uma sacada genial do Nietzsche, de onde ele conseguiu tirar isso para explicar a origem da nossa moral ali na antiguidade, observando esses fatores. Explica totalmente a realidade? Acredito que não, acredito que teve outros fatores. Mas com certeza é um vetor muito importante para a gente entender a nossa forma de ser, a nossa forma de acreditar, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Valeu!